people, why don't you buy used items, second-hand items? Uh, For I me, creme and the translation Hmm. for miserável, ruim. Old. For me, okay, old, no problem. But uh, if you I buy the new bicycle, for me is better. Understand. Okay, no problem. Okay. And let's continue now. Let's continue with the same for you, Emmanuel. You wouldn't buy an old bicycle? Então, que eu entendi dessa pergunta é específica da bicicleta, ou não? Produto em geral. Yes, just the bicycle. Então, não. That's okay. No problem. No problem this way. Okay. Ok. Solve the math. The following math equation. Question number 9. 3 plus 17 multiplied by 328 minus 166 equals. Do you people have a calculator? Yeah. The equation is 3,240. Okay, excellent. Very nice. And is that the same result for you, Emmanuel? Or no? No, but 3,000 for 100,000. Repeat, please. 3,000 for 100,000. I Foi o got Sparta it. que respondeu? Yes. Okay. So 300. Can you repeat this part? 3,240. 240. 40. That's okay. Can you take the same problem and divide it by 3? What's the result? Travou, não deu para entender, não. Okay. The question is, take this number and divide it by 3. Assim, dividindo ela por 3. Yes. It's 1,080. 1,080. 88. That's okay. No, not 88. 80. 80 only. That's okay. 1,080. Fantastic, people. So let me tell you something. The lesson 72, we will listen to the audio material. Okay? Ok. We will listen to the audio material. Spartacus, do I have to read the lesson from the beginning, numbers and statistics, or no? Yeah. Okay, I will read, and after you can read too, okay? Lesson 72, number and statistics. Read on, please. Corporate expenses increased slightly last year. This year, we will have a decrease of 33% of all investments since the stockholders stopped investing. However, the figures keep scaring our managers. 4,972 employees left the company after a big strike. $3,451,766.21 in cash were used to pay debts with more than 128 providers and the liabilities. According to the financial report, the amount of income tax was over $3 million, not to mention the other cumulative effects of interest that became a snowball for us. To conclude, all the executives and the managers were fired, around 42 people in total. I can tell you the company went bankrupt. Okay, Spartacus, would you like to try? Can you repeat more on time, please? One more time, slowly. Okay, let's go. Corporate expenses
increased slightly last year. This year, we will have a decrease of 33% of all investments since the stockholders stopped investing. However, the figures keep scaring our managers. 4,972 employees left the company after a big strike. $3,451,766.21 in cash were used to pay debts, with more than 128 providers and liabilities. According to the financial report, the amount of income tax was over $3 million, not to mention the other cumulative effects of interest that became a snowball for us. To conclude, all the executives and managers were fired, around 42 people in total. I can tell you the company went bankrupt. Okay? Okay. Would you like to try or no? Okay. All right, you can go ahead. Slowly, go ahead. Okay. Corporate expenses increased slightly last year. This year, we will have a decrease of 33% of our investments since the stockholders stop investing. However, the figures keep scaring our management. 4,972 employees left the company after a big strike. Yes, USD 3,051 766.21 in cash ever were used to pay debt, with more than 128 providers and the liabilities. According to Simpson report, the amount of income that was over $3 million, not the medium the other cumulative effects of interest that become a snowball for us. To conclude, all the executives and the managers were fired. I can tell you, the company went bankrupt. Muito difícil. Bankrupt. Bankrupt. Eu achei muito difícil essa leitura, Rodio, por conta dos números, não me dá fluência nenhuma. E ainda por cima tem intervenções. É claro que acaba explicando todo o contexto. Isso. Mas eu não consegui de forma alguma. Conseguir uma fluência nesse contexto. Sem dúvida. Esses textos, uma das coisas interessantes quando você tem um texto que tem muitos números, tem muitos elementos, é fazer a leitura dele previamente, porque são passagens que dão confusão, tá? Então, é a mesma coisa que a pessoa falar Nabucodonosor, né, do vídeo do Pedrinho. Então, precisa praticar, né? Eu sei que praticamente a pedra, né, de Aquiles aí, né, a pedra de tropeço e o calcanhar de Aquiles fica por conta dos números, para você ter que
pegar esses números e colocar em palavras, né? Então, mas é natural uma coisa que vocês vão vencendo, porque até então essa é a primeira vez, né, que esse texto está sendo exposto para vocês, né? Emanuel, quer tentar esse ou é muito longo? Não, pode ser. Pode ser? Então tá lá, pode ler devagar também, vamos lá. Aí o Spartacus vai fazendo uma leitura mental também. Corporate expenses increased slightly last year. This year, we will have decrease of 33% of all investment since the stockholders stop investing. However, the figures keep scaring of your managers 4,972. Employee left the company after a big strike. Acho que isso trilhões, isso daí, que é bilhão? Esse é milhões. Ah, tá. 3 millions 451 766 21 in cash. Eu me perdi aqui. Were used to buy debits with more than 128 providers and liabilities. According to the financial report, the amount of income tax was over $3 million. Not to mention the other cumulative effects of interest that become a snowball for us. To conclude, all the executives and managers were fired, around 42 people in total. I can tell you the company went bankrupt. Bankrupt. Okay, very nice. Slowly reading. Okay, that's the idea. Então, a leitura, como eu falei, vai ser uma prática. E já digo para vocês de antemão que muitas vezes, quando você está fazendo a leitura de um texto novo, talvez a compreensão do texto ela não venha automática, tanto no português como no inglês. É por isso que é importante ler o texto anteriormente para ver se todos os elementos, todas as palavras estão claras. Daí entra o papel da tradução, olhar palavras novas, entender como é que está sendo feito como é que é contado o texto, né? Mas isso daqui foi colocado propositadamente como desafio. Então, essa lição sempre os alunos perguntam bastante sobre, né, por que tantos números, como que faz para ter uma compreensão melhor. Preparação, leitura e a gente praticar mais. Vamos então agora para o nosso audio example. Embora a gente já tenha terminado as perguntas, eu não quero deixar passar em branco esses daqui, né? Examples of proverbs that Americans use. Ok? Vocês fizeram a tradução desse aqui ou não? Só para saber. Eu não fiz as perguntas dele, Rússio, mas eu não fiz a tradução dele. Mas podemos fazer, né? Ok, vamos lá então. Fazendo a leitura, dá uma olhada e eu já ajudo vocês com a leitura dele, né? Hoje nós falamos sobre provérbios. Um provérbio é uma curta. Um provérbio... Provérbios são... os provérbios são ditos populares, conhecidos e curtos. Ok. Conhecidos e curtos. Porque comum é ditos populares, né? O dito popular é o 100.
Tem. Ok, então, essa é a primeira parte, né? Um provérbio é um dito popular bem conhecido, curto, que expressa uma verdade comum ou crença. Proverbs are found in most cultures and are often very old. Essa última parte, como vocês traduziram? Provérbios são encontrados em muitas culturas e são frequentemente muito antigos. Muito antigos, é isso. Na maioria das culturas, most cultures, ok? Então, hoje eu passo para vocês no grupo um material que é basicamente como os proverbs, eles são vistos em países diferentes, mas possuem a sua equivalência. Ou seja, um provérbio do mundo árabe, ele pode ter um equivalente na América. Então, nem sempre o provérbio ele é exatamente igual, mas ele tem equivalência. Então, é isso que eu vou mandar para vocês como desafio, assim que a gente terminar a aula, ok? Vamos lá. Agora eu vou tocar o áudio para vocês ouvirem e depois fazerem a leitura em inglês, ok? Today, we Mais um pouquinho. talk about proverbs. A proverb is a short, well-known saying that expresses a common truth or belief. Proverbs are found in most cultures and are often very old. Ok. Mais uma vez? One more time? Yeah, please. Ok. Today, we talk about proverbs. A proverb is a short, well-known saying that expresses a common truth or belief. Proverbs are found in most cultures and are often very old. Ok. Ready to read? Ready. Ok, let's go. Today, we talk about proverbs. A proverb is a short, say that expresses a common truth or belief. Proverbs are found in most cultures and are often very old. Ok, very nice. Emmanuel, please. Today we'll talk about proverbs. A proverb is short, well-known saying that express a common truth or belief. Proverbs are found in most cultures and are often very old. Yes, are found in most cultures and are often very old. Muito bom. Vocês dois, né, tranquilo também, ouvindo. Como falei, a gente vai ter mais oportunidades de ouvir, ok? Só para você pronunciar, por favor, essa parte, só para ver se está correto. Proverbs. A proverb is a short, well-known saying. Yes. A proverb is a short, well-known saying that expresses a common truth or belief. Belief. A língua pega no dente, né, Rosa? Belief. Belief? Não, F. Belief. F mesmo. Belief. Ok, that's it. Muito bom. E ao mesmo tempo, vocês vão criando a percepção das pronúncias, né, das palavras. Isso é importante. Vamos em frente, agora só com One Slang and One antes da gente tornar para a lição 72, ok? One Slang and One One slang and one Yeah. Yes, slang of the day, hard-headed. 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 Ok, uma pessoa decidida é uma pessoa hard-headed. Então, em português, se você falar, mas a pessoa cabeça dura, né, mas em inglês não tem esse sentido.
No Brasil, cabeça dura é como se uma pessoa fosse teimosa, mas hard-headed em inglês, a pessoa ali que não arreda o pé da opinião dela, mas isso pode ser um elogio, ok? Example, my wife is a hard-headed woman. Be careful. My wife is a hard-headed woman. Be careful. Okay, Manuel? Hard-headed woman, be careful. Be careful. Okay, very simple. Idiom of the day, keep an eye on. Keep an eye on you. Keep an eye on. Keep an eye on. É, tudo junto. Keep an eye on. Keep an eye on. Ok, que é você ficar de olho em algo, né? Por exemplo, the babysitter kept an eye on the baby all night long. The babysitter kept an eye on the baby all night long. Ok, very nice. Ok, All night long. Perfeito. Como já fizemos as perguntas, eu vou perguntar para vocês sobre a seção D2, que é o Write an Essay, escreva a redação. Essa pede para dizer quantas pessoas da sua família ainda estão vivas e para você tentar descrever seu family tree. Porventura, vocês fizeram? Nós fizemos o family tree, Rússio, lá atrás. Eu guardei ele, mas eu... Isso, Porém, se conseguir descrever de cabeça, não tem problema. Né? O Emanuel consegue também fazer um family tree ou não? Bom, posso tentar. Tá, joia. Só uma coisa importante para vocês lembrarem, que quando se trata de family tree é interessante esse exercício, por quê? Porque são palavras que normalmente a gente esquece, né? A pessoa vai falar, mas como é que fala genro, nora, enteado, né? Primo, sobrinha, sobrinho. Então, são palavrinhas que, na hora que você vai apresentar a sua família estendida, elas fogem, né, da memória. Então, por isso que é sempre interessante essa atividade, e vocês vão vê-la mais vezes. Então, se prepara aí, porque eu já estou dizendo, assim, isso daqui é um preparativo do que vem para frente. Então, vai ter outras opções para a gente poder interagir com mais detalhamento. Então, começa com o básico, né? Emanuel, please describe your family tree, please. Okay, I believe that 33 people, Wow. being my mother, my father, my grandmother, my grandfather, and my uncles, Ok. and eight uncles, and netos, Grandchildren. and grandchildren for rest. Okay. Forms the rest of the family. Okay, that's a big family. Yes. Okay. Very nice. Spartacus, what about you? Can you describe your family tree? okay, I have a big family. My family, my family, this is my mother, my grandparents, is dead. My grandparents dead, but my uncles is living. Are six uncles. Six uncles. Six uncles in my mother, and Okay. several cousins. I have three nephews. That's okay. That's it. Nephews, okay? Excellent. Excellent. And I have two brothers and two sisters. Okay. Very nice. Okay, excellent. Excellent. That's all? Is that all? That's all.
Fantastic. That's the basic presentation for family tree. Okay, people. Ok. Very nice. Okay. So let's go. Let's move on now to the how do we say here? The next lesson, lesson 73. Okay. Let's see this one. Just a second. Ah, that's the demonstrative pronouns. Remember, you have this dog is happy. These dogs are happy. That dog from the distance, and then those dogs are happy. Ok, the plural. Ok. Não esqueçam de fazer o verso dessa lição também. Ok. Let's move now. Lesson 73. Ironically speaking. Essa lição ela dá uma introdução para vocês em relação ao tema de advérbios, ok? Então, para os advérbios, só para vocês não terem muita preocupação, o que acontece? As expressões que são formadas por advérbios não são complicadas, mas exige aí você prestar atenção no que modifica um verbo, né? Então, quando você tem, por exemplo, os adjetivos eles normalmente modificam um substantivo. Mas o advérbio, ele vai modificar para vocês um verbo, e é isso que essa lição se propõe. Vocês vão notar que todas as palavras que alteram os verbos dessa lição são os advérbios, ok? Vamos em frente aqui, né? Só um detalhe importante, vamos ver aqui. Eu vou fazer a leitura devagar e vou deixar para vocês se prepararem para a leitura numa próxima aula, se vocês não se importarem. Se quiserem fazer hoje, não tem problema, ok? I was extremely upset when I called my partner. She drove quickly to work while her brother drove slowly to the butcher's. Then Michelle spoke very noisily on the phone, as we were extremely tired after the trip to China. The bellboy politely asked me what time it was, since we arrived late and we lost our booking at the Paradise Hotel. Claudio very confidently gave a bribe to the hotel manager just to make sure we were not going to sleep in a hostel. The hotel manager carefully kept the money in his left pocket, and he told us we were very lucky since he usually doesn't work on Saturdays, and he's often late for work in the morning. Just for the record, according to the hotel policy, managers cannot take bribe by offering privileged services to some clients. Ok? Então, Ok. Quando vocês olharem, vamos notar o seguinte aqui, né? A gente tem a palavra quickly, tá vendo? Esse quickly, o ly, é um advérbio, né? Para rapidamente, ou seja, rapidamente ele está falando de o quê? Ela dirigiu rapidamente. Então, o ato dela, a ação dela está sendo qualificada aqui com advérbio. O drove slowly, né? Então, dirigiu lentamente, olha, mente e o ly. Mais uma vez aqui, vamos dar uma olhada. Noisily, ao ly de novo no adjetivo, virou advérbio, ruidosamente. Extremely, extreme, adjetivo, extremely, advérbio. Estávamos extremamente cansados, né? Então, é a maneira como estávamos. Próximo, né? You boy. Politely. E politely, né? Educadamente. Qual a outra aqui? Confidently. Também outra advérbio, né? Carefully, cuidadosamente, né? Ele cuidadosamente guardou, né? Então, notem, se vocês observarem, vocês vão perceber que várias dessas palavras, né, que se tornam
advérbios, elas dão a qualificação provérbio. Isso é o mais importante. Tudo bem? Então, alguém quer se arriscar a fazer a leitura hoje ou quer deixar para a próxima aula? Acho que dá para fazer. Esse é mais fácil que o outro. Ele é mais fácil. Então tá bom, Emanuel, agora você começa e Spartacus ouve e depois ele faz a leitura. Pode fazer então. I was extremely upset when I called my partner a man. She drove quickly to work while her brother drove slowly to the butcher. Then, then Michelle spoke very noisily on the phone. As we were extremely tired after the trip to China, the bellboy politely asked with that time it was since arrived late and we lost your booking at the Paradise Hotel. Claudio very confidently gave a bribe to the hotel manager just to make sure we were not going to sleep in a hostel. The hotel manager carefully keep the money in his left pocket and told us we were very lucky since he usually don't work on Saturdays. And he is often late for work in the morning. Just for the record, according to the hotel policy, managers cannot take bribe by offering privileged servicing to some clients. Privileged servicing. Okay, very nice. Thank you, Manuel. Very nice. Spartacus, can you move on now? Okay. I was extremely upset when I called my partner. I mean, she drove quickly to work while her brother drove slowly to the butcher. Then Michelle spoke very noisily on the phone, as us we are extremely tired after the trip to China. The bellboy politely asked me what time it was since we arrived late and they lost our booking at the Paradise Hotel. Claudio very confidently gave a bribe to the hotel manager just to make sure we were not going to sleep in hostel. The hotel manager carefully keep the money in his left pocket and told us we are very lucky since he usually doesn't work on Saturdays and he is often late for work in the morning. Just for the record, according to the hotel policy, managers cannot take bribe of bribe by offering privileged services to some clients. Okay, excellent. Very nice. Okay, so this is good. Let's continue now. Okay, congratulations, Spartacus. Congratulations, Emmanuel. It was a good reading. And now let's go to one slang and one idiom. Okay, one slang and one idiom. One slang in idiom. Slang of the day, green. Green. Slang of the day, green. Green. Okay, example. Even being green, she began to work here. Even being green, she began to work here. That's okay. Translation? Sendo imatura ou inexperiente, ela começou a trabalhar aqui. Okay, very nice. Let's go to the next idiom of the day, pop quiz. Pop quiz.
Okay, pop quiz. Example, my math teacher decided to apply a pop quiz to my class. My You math guys? teacher decided to apple a pop quiz to my class. That's okay. Okay, very nice. And translation? O professor de matemática decidiu aplicar uma prova surpresa para minha classe. Very nice. Okay, that's it. Okay, so very happy to see this. Okay, and then let's move on now. Okay, audio examples of proverbs that American use. Can you read and translate, people, please? Na história americana, Benjamin Franklin foi famoso. Okay. Continua. Ele foi famoso por seus provérbios. Os provérbios. Franklin viveu 70. Opa, que é isso? Viveu? Ele viveu nos anos de 1700. Exatamente. Franklin viveu nos anos de 1700, 1700. Correto? Certo. Número 3. Ele era líder da Revolução Americana contra English Rule. Isso, contra a dominação inglesa, né? Esse English Rule, ele é como quando a gente fala English Rule, você está dizendo o ruler, ele é o governo, aquele que rege sobre você, ok? Sim. Ele também foi um cientista, um inventor e um escritor. Muito bom. Let's go. Okay. And now we listen, and after you read, okay? In America. Opa. In America. In America. Opa. In history, Benjamin Franklin was famous for his proverbs. Cada vez que tira aqui, ele para. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. In American history, Benjamin Franklin was famous for his proverbs. Franklin lived in the 1700s. He was a leader of the American Revolution against English rule. He was also a scientist, inventor, and writer. Ok, mais uma vez, ok? In American history, Benjamin Franklin was famous for his proverbs. Franklin lived in the 1700s. He was a leader of the American Revolution against English rule. He was also a scientist, inventor, and writer. Okay, would you guys like to read? In American history, Benjamin Franklin was famous for his proverbs. Franklin lived in 1700s. He was leader of the American Revolution against English rule. He was also scientist, inventor, and writer. Okay, Spartacus now, please. In the American history, Benjamin Franklin was famous for his proverbs. Franklin lived in the 1700s. He was a leader of the American Revolution against
English ruler. He was also a science inventor and writer. Okay, perfect. Okay, excellent. No problem for everybody. Let's continue now. Good reading. Congratulations for both of you. Now we have the questions. Can we proceed with the questions? Let's go. So we have the questions here. 13 questions talking about what is acceptable, what is not acceptable for certain behaviors, okay? So here comes the question. In your opinion, Emmanuel, in your opinion, Spartacus, is it acceptable to ask a girl how much she weighs? Depends. It depends. It depends on what? The clinical, state clinical, the people, algo do tipo. Okay, if it's a clinical question, it's okay. Yeah, it's okay. If it's just a random person, it's not okay. No. For me, never. Never. It's never acceptable. Okay, very nice. Okay, question number 2. Is it acceptable to ask how old somebody is in the USA? Yes. Why is it acceptable, in your opinion? Everything. Excuse me? I think all of us have. Oh. It's okay to ask how old people are? Well, for me, yes. Okay, and Spartacus, what do you say? Uso, deixa eu entender a pergunta. A pergunta é se... Eu também dei uma travada. eu não entendi, não. É aceitável perguntar qual a idade de uma pessoa nos Estados Unidos? Até onde eu sei, não, porque tem que ter muita intimidade, até para fazer algo, até para uma pergunta comum, você falar por favor, né? Isso, então, aí no ponto aqui dessa pergunta vocês não tinham captado que era isso? Não, eu entendi, mas você foi perguntando, eu comecei a falar, mas será que é isso aí mesmo? Aí eu fui... Ficou em dúvida? Porque, tipo, perguntar a idade foi normal. Não, tem coisas que não são, Emanuel, porque é indiscreto, né? Que nem perguntar peso, né? Tem gente que não gosta de falar. Você perguntar para a Hebe Camargo, até o dia que a Hebe Camargo morreu, eu não sabia que ela já estava com 140 anos, entendeu? Ela nunca falava, né? E ela já estava numa ideia de assim, que ela dava beijinho em todo mundo, né? Então, quem chegava no programa dela me dá selinho, ela dava selinho até no porteiro, né? Então, é complicado, né? Muita gente ali tirou uma lasca, né? Vamos lá. Number 3. Is it acceptable to ask somebody how much money they earn? No. Unacceptable. 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 It's unacceptable. Why do you think it's unacceptable, Spartacus? I believe that question is very little improper. Improper. It's improper. Improper. Inadequate. Inadequate. Improper. And what about you, Emmanuel? What's your opinion? Is it acceptable or not acceptable? Depends. If my wife, it's normal. Okay. If it's part of your family, it's yes. okay to ask. Okay, excellent. Very nice. Thank you very much. Next question. Okay, next question. Number 4. Is it acceptable to call somebody ugly? Depends. It depends.
If you are my friend, it's normal. Okay, okay. So there's a level of relationship. Okay, Yes. okay. Number Spartacus, is it acceptable to call somebody ugly? É, é, thinking the same não é pensamento, né? Não é pensa, né? Thinking pensando igual ele, né? Yes. I believe yes, no problem. The friend que é entre amigos. Among friends, No problem. Among friends, no problem. no problem. Okay, very nice. And question number 5. Is it acceptable to call your teacher by their first name? Yes. Yes, except in Brazil, okay. In Brazil, it's okay. It's okay. Okay, in other countries, you have to ask. Yeah. Okay. Number 6. Is it acceptable to eat with your hands in a restaurant without knife and fork? Emmanuel and Spartacus. Depende. Não entendi essa pergunta. É aceitável restaurante- comer com as suas mãos no restaurante sem garfo e faca? Depends. Depende da cultura. It depends on the culture. Yeah. Give me an example, Spartacus. Give me an example, Emmanuel. If you are eating pizza. It's normal. If in India it's normal, and Emmanuel, If you are eating pizza. it's normal. Yes. Okay. If you're eating McDonald's, Também. yeah. If Normal. you're eating Habib's, Normal. normal. Okay. It depends. As Spartacus said, it depends on the culture. It Yeah. depends on the culture. Okay. It depends on the culture. It depends on the culture. All right. Question number 7. Is it acceptable to hold hands in public in Thailand? No. 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 Hold Spartacus? hand. Hold hand. Yeah. Andar com as. Como assim? Andar com as mãos? Como que é? Segurar as mãos? Andar de mão dada. Hold hands. Não sei. I don't know. Hold hands. Okay. Emmanuel, why not? Because the culture, the location. Culture. Yes. Culturally. Okay. Culturally, maybe not possible. Yes. Okay. You both can check on the internet. If you're using computer, open Google and Google it. Hold hands in public, Thailand. Try to see what the internet brings to you. Can you do that? Are you using computer or cell phone, Emmanuel? Computer. Olha, para mim? No, for you and Spartacus, both of you. Try to find question number 7. Whether it's acceptable and not, and why not. Ok. Eu vou ver agora, Rose. Eu vou pôr aqui essa Okay, no, yeah, just check that. No problem. Aí já aparece de cara. 17 coisas que não se deve fazer na Tailândia. Esses são erros. Hold hands. Mas vi que hold hands é Big no-no. Big no-no. Hold hands, it's a big no-no. Uau. Okay. Nada de beijar também, né?
Yes, Emmanuel was okay, was correct. Not to hold hands in Thailand. Okay. Nada So de you drogas have, também. yes, you have to be Drogas eu careful. acabei Several, muito. for every country you travel, for every country, you have to be careful with the culture, okay? I have to be careful with the culture. All right, so let's go now. Question number 8. Is it acceptable to put your feet on the table? No, Not acceptable? no. Why not? What's the problem? Stranger. Really? It's a strange Spartacus? For me, the same Opinion? yeah. Okay. Pôr o pé na Why mesa, not? pôr o pé na What's mesa pra quê? Excuse me? Eu só vou pôr o pé na mesa, os meus pés na mesa, é estranho, né? Okay. So why? What's the opinion? Okay. I think to be without uneducation. Uneducated? Impolite? Polite. Impolite. Okay. Can you open WhatsApp, please? Okay. That's true. That's true. Sorry. That's true, sir. But it's very, very polite. Yes, you see that? So it depends on the culture. It's impolite. Other cultures, it's okay. People don't care. Okay. Well, it's complicated, right? Obama. No, not only Obama. Not only Obama. George W. Bush, Richard Nixon. Okay. All the presidents. Jimmy Carter. I'm trying to find here Jimmy Carter. Now, Gerald Ford as well. That was a tradition for presidents in the United States to set foot on the table, okay? Okay, people, I'm sorry, all right? That's it. But in Brazil, I believe it's extremely impolite, okay? My opinion. It's not something we would like to see people doing in Brazil. Is that okay? Okay. Yeah, so, but as I said, it depends. It depends on the culture, it depends what people think. Okay, that's I found another one here. I found Boris Johnson. Okay, Boris Johnson as well. The president colocou, né? Como fala? Put his foot. Put his food in the desk. No, in the desk, but the desk it's still a table. But the table, I think mesa de comer, por exemplo. Okay, the dinner table. Yeah, the dinner table, lunch table. Lunch table. Okay, that's okay. So this one would be impolite. Yeah. Impolite. That's okay. Oh, yeah, we have a prerogative. That's fine. Okay, let's go to the next. Number 9. Is it acceptable to swear in a church or in a soccer field in Brazil?
What would you say? Na church, Entendi nada dessa pergunta. não pode blasfemar na igreja, mas no futebol, o pessoal blasfema com força. Você entendeu? Agora você entendeu, Emanuel? Então, mas blasfemar numa igreja ou num campo de futebol, o que tem a ver um com o outro? Então, aí que tá o detalhe, aí tinha uma pegadinha. Tinha uma pegadinha, porque a palavra swear em inglês, ela pode significar jurar ou pode significar xingar. Entendeu? Então, se você estiver na igreja e você falar assim, eu juro por Deus, I swear to God. Mas se você estiver num campo de futebol e você estiver atrás do gol, você fala palavras bonitas sobre a mãe do goleiro, entendeu? Entendi. Esse é o ponto. Tá? Então, a palavra aí tinha pegadinha, né? Então, tinha pegadinha aí. Quais são as pegadinhas? As pegadinhas são que você pode ter palavras em inglês que têm mais de um significado. Então, swear pode ser xingar, blasfemar, e swear pode ser simplesmente, né? Swear pode ser simplesmente também jurar, né? Olha, juro por Deus, I swear to God. Swear to God. I swear to God. Okay, let's go. Number 10. Is it acceptable to kiss in public? Depends the kiss. It depends on the kiss. Okay. It depends on the kiss. Spartacus? For me, the same opinion. The same opinion. It depends on the kiss. Yeah. Okay, right. Number 11. Is it acceptable to touch somebody's head in India? You can do a quick research on Google. Ok, vamos pesquisar. Okay, and Manuel, what do you say? Vamos pesquisar aqui. Okay, research. How you research? Okay, do your research. Okay, tonight, lesson 72 and 73, amazing lessons, okay? Amazing lessons. Nossa, o que eu tô pesquisando aqui? Médicos da Índia pedem para que pessoas do país não usem esterco bovino contra a Covid-19. Okay. Use this, touch somebody's head in India. It's better. Okay. Não tá nem aparecendo aqui. Não? Eu coloquei aqui, acho que a internet tá ruim. Okay, no problem, no problem. You can see. Okay. Everything okay? I know. So I will tell you, in India, it depends on the family. You cannot touch other people's heads. It's offensive. Okay? Entendi. Então não. So it depends on the family, okay? Yes, it depends on the family. There are families, it's okay. Other families, not okay. Okay. And the next, number 12, use a cell phone in a business meeting. Is it acceptable or not? Not. Not acceptable. Okay, and Spartacus, what would you say? Acceptable or not acceptable? In my case, it's acceptable. It's acceptable. Okay. Why do you think it's acceptable? Because in my job, the cell phone is instrument, the instrument of the office. Yes, the working instrument. Yes,
Is the work tool. The work tool. Yeah. The work tool. You have to use it. Yeah. You have to use it. Perfect. That's okay. What about you, Emmanuel? Is it acceptable to use a cell phone in a business meeting? Not goes bad. It's bad, in your opinion. Okay. Okay. Yeah, it depends on the meeting. It depends on the meeting. Okay. If the meeting allows you, it's okay. If it's not acceptable, okay. So that will be, it depends the situation. Yeah. All right. Yes, it depends on the situation. Number 13. Is it acceptable to walk inside your house without your shoes on? Yes. It's acceptable. Andar na sua casa com seus sapatos. É, calçado dentro de casa. For me it's normal, but now I'm learning that it is incorrect. That's incorrect. Okay, Yeah. it depends. Okay. No, not that incorrect. It changes because of pandemic. Yeah. Because of pandemic, some people change the shoes or they wear flip-flops, okay? Okay. That's it. So it's more related to pandemic, I would say. Okay. So is it clear now for everybody? Yeah. I understand. Okay. So nowadays, because of a pandemic, what are the things you can do and the things you cannot do? Can you make a list to present next class? Então, para a próxima aula, a gente já vai começar com essa lista daí da redação, né? Os can do's e os cannot do's. Coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer. Entendeu? Ainda mais agora com o período de pandemia e tudo mais, mas você pode colocar coisas que são fora da pandemia também. O importante seria mais vocês criarem aí, né, uma lista, fazer uma apresentação, que nem hoje foi bem espontâneo para o Emanuel, para você também, Spartacus. Eu achei que, assim, do meu ponto de vista, na minha avaliação dessa noite, vocês foram muito mais naturais. Tá certo que a aula foi mais rápida por conta de, né, o Silvio não está na aula hoje, a Lara não está, né, então isso acelerou um pouquinho mais aí o nosso bate-bola, né, tanto que a gente já vai fazer o encerramento um pouquinho mais cedo, e a lição 74 e 75 a gente faz na próxima aula. Estou encerrando a gravação, né, as partes mais importantes foram gravadas para revisão, né,